Será que você realmente sabe o que são modelos de machine learning? Tudo bem que a gente acabou falando de um, mas no geral você sabe o que é isso? Você sabe diferenciar isso do que é uma inteligência artificial? Principalmente agora que a gente tem falado muito de AI first, ChatGPT veio aí para estourar com tudo. Você sabe o que é o modelo de ML? Ele foi esquecido no parquinho? Ele deve ser ignorado? Não, e é isso que a gente vai ver aqui nessa aula. Tipos, qual é o mais apropriado para cada caso e algumas estratégias que você precisa ter com alguns modelos de machine learning, tá bom? Então vamos lá. O que é o modelo de ML, Machine Learning? A gente utiliza muito a abreviação ML, tá? O modelo de ML ou Machine Learning aprende padrões a partir de dados para fazer previsões ou descobrir relações ou reduzir dimensões, tá? Mas fazer previsões e descobrir relações é o mais comum deles. A gente já viu ali de fazer previsões a regressão linear, mas ele também pode prever categorias ou descobrir relações entre os dados. Porque, querendo ou não, fazer previsões também envolve descobrir relações, né? Quando a gente está falando ali de correlação, a gente está descobrindo uma certa relações dos dados para depois fazer uma expansão disso. Lembrei aqui de até um conceito muito importante que é chamado de elasticidade dos dados. Você precisa descobrir as relações, mas para depois fazer a previsão, mas também considerando a elasticidade dos dados. O que significa isso? Quando lembra daquela relação entre hora-aula? Quanto mais eu estudo... Não, perdão. Hora-nota... Quanto mais eu estudo, mais nota eu vou ter, mas eu tenho um limite da minha nota, que é 10. Eu não posso tirar 11 numa prova que vale até 10. Então eu também vou ter um limite de que horas eu preciso estudar. Tudo isso também entra em descobrir as relações e os padrões existentes nos dados, tá? Então, diferença, e aí a gente entra num ponto muito importante. Beleza, estou falando de machine learning, mas isso é inteligência artificial? Qual é a diferença de machine learning para inteligência artificial? Aprendizado de máquina para inteligência artificial. A diferença é muito simples. Machine Learning é uma sub-área da inteligência artificial que ensina computadores a aprender com dados. Já a inteligência artificial é todo o campo amplo de ciência da computação que busca criar máquinas que imitam o comportamento inteligente humano. Então, dentro da inteligência artificial, a gente tem Machine Learning, a gente tem NLP, linguagem e processamento de linguagem natural, a gente tem os LLMs, agora muito famosos, com o ChatGPT, Gemini, a DeepSeek, a gente tem também redes neurais, o Deep Learning, na verdade, que ele deriva dele, o LLM, enfim. A gente tem essas sub-áreas dentro da IA. Eu sei que a gente fica falando muito, inteligência artificial, mas inteligência artificial é um campo muito amplo da ciência, que justamente tenta pegar a forma que nós pensamos e replicar isso para máquinas, tá bom? Explicando de uma forma bem básica. Então, resumo, IA, o objetivo geral, simular a inteligência humana de forma artificial, e ML é uma das formas de atingir esse objetivo via aprendizado de máquina com dados, tá bom? Então não vou entrar muito no outro tema de Deep Learning. O Deep Learning é uma evolução disso tudo, que aí depois a gente vai ter os LLMs e as inteligências artificiais generativas dentro disso, tá bom? Mas só para te dar um pouco desse contexto. E como é que funciona? O modelo de Machine Learning, ele funciona em 4 etapas. Ele tem a entrada, você tem que dar para ele dados e algumas vezes uma resposta já. Vai ter modelos que você vai ver que não precisam ter uma resposta para ele funcionar. Você vai ter depois a etapa de aprendizado, em que o modelo vai encontrar padrões. E aí, a partir desses padrões, ou ele vai te entregar uma clusterização ou uma previsão. Depois disso, você tem uma avaliação, então você testa se ele aprendeu bem, e depois você tem uma predição, ele faz as previsões necessárias com base no padrão. Então, até se você faz uma clusterização, ele pode depois fazer a previsão de próximas clusterizações de novos dados, tá? Então, ele vai funcionar nesses 4 tempos. E os tipos de tarefas em Machine Learning que a gente pode ter. Primeiro é a regressão, que a gente já trabalhou, regressão linear. Ela não existe só a regressão linear, mas principalmente a regressão linear. O que é? Ele prevê valores numéricos contínuos com base em variáveis explicativas, tá? Então, quando eu devo usar um modelo de regressão? Quando a saída que você quer prever um número real, principalmente, e você tem variáveis para explicar esse conceito. Então, você vai estar utilizando uma regressão, tá? O segundo tipo que eu tenho é a classificação.
que eu vou prever categorias ou classes, geralmente como sim, não e baixo, médio, alto ou etc, tá? E eu vou utilizar o modelo de classificação quando a saída esperada não é um número, mas sim uma decisão ou um rótulo. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com saber se um cliente ele vai dar churn ou não, eu vou estar trabalhando com um modelo de classificação e não com uma regressão para prever. Os dois vão estar prevendo algo, mas a regressão é para um número contínuo e classificação é um sim ou não, baixo, médio, alto, certo? Depois eu tenho clusterização, que é agrupar dados semelhantes sem ter um rótulo pré-definido. O algoritmo descobre padrões escondidos nos dados. Então, sabe, clusterização de clientes, quer dizer que eu vou tentar agrupar tipos de clientes encontrando padrões entre eles. É uma forma da gente tratar esses dados sem necessariamente, vamos dividir os clientes entre ticket médio baixo, médio e alto. Não, tem formas muito mais sofisticadas de fazer isso. Então a gente vai utilizar a clusterização quando não há uma resposta certa nos dados. A gente não tem um Y. E o objetivo é explorar, descobrir esses grupos, tá bom? E por fim a gente tem a redução de dimensionalidade, que é o menos utilizado de todos eles, mas tá aqui também, tá? Que é transformar um conjunto de dados com muitas variáveis em um conjunto menor. Lembra que eu falei lá no primeiro módulo por que é tão importante a gente entender a origem dos dados e blá blá blá? É porque algumas vezes eu tenho bases enormes, trocentas colunas diferentes, e eu não vou poder ficar analisando uma por uma. Então a gente usa a redução de dimensionalidade para poder fazer a avaliação desse conjunto de colunas e reduzir isso preservando o máximo de informação possível, tá? Então, quando você quer facilitar a análise exploratória, importante. Modelo de regressão, classificação e clusterização são modelos utilizados pós-análise exploratória. O modelo de redução de dimensionalidade é utilizado na análise exploratória, tá bom? Ou até algumas vezes, quando você passa pela regressão, você viu que tem muitas variáveis e você quer fazer uma melhor performance, melhorar a performance do modelo, aí você faz a redução de dimensionalidade, depois a regressão. Então, ele não é um modelo fim, tá? Ele é um modelo meio para sua análise. E ali eu falei, né? A gente vai ter análises que vão precisar e outras que não vão precisar de uma resposta. O que isso significa? Que eu tenho modelos de machine learning supervisionados e não supervisionados, tá? Eu tenho os com reforço, que ele é um supervisionado, não supervisionado, mas os principais são esses. Então, o supervisionado você ensina o modelo com respostas corretas, como por exemplo que a gente viu de regressão, e os modelos de classificação. Agora, os não supervisionados, você entrega os dados, mas não diz a resposta. O modelo vai encontrar a melhor resposta para isso, tá? Como, por exemplo, os de clusterização. Então, supervisionado tem variável de resposta, o não supervisionado não tem variável de resposta. Essa é a principal diferença entre eles. O objetivo principal do supervisionado é prever um resultado conhecido, e o não supervisionado é descobrir estrutura ou padrões ocultos, tá? E o exemplo do supervisionado, prever churn ou vendas, e o não supervisionado, agrupar um perfil de clientes. E ali eu falei também de modelo GML com reforço. Quer dizer que, por padrão, ele é um supervisionado, mas você pode colocar algumas respostas para reforçar um determinado comportamento dele, tá bom? Então ele seria um meio termo entre o supervisionado e o não supervisionado, só para deixar ele mais acurado. Perfeito? Vamos para exemplos de supervisionados. Então, regressão linear é um modelo supervisionado que estima valores contínuos. Então, a gente já falou muito, nem vou me alongar muito nesse quesito. E o regressão logística, e aqui uma pegadinha, tá? Depois eu vou entrar mais a fundo nisso, mas o regressão logística não é um modelo de regressão. O regressão logística é um modelo de classificação binária, tá? Quando a gente passar pela regressão logística, você vai entender por quê. Ele retorna a probabilidade de um evento acontecer ou não. Então, prevê se um cliente vai ou não dar churn, que é cancelar um serviço. Outros exemplos de supervisionado, e aqui eu espero tratar quase todos nas nossas próximas aulas, tá? Vou dar exemplos de todos aqui. O Randall Forest, que eu não sei ainda se a gente vai trabalhar com ele ou direto só com árvore de decisão mais simples. É um modelo que junta várias árvores de decisão para tomar uma decisão mais precisa e confiável, então funciona bem para regressão e classificação. É uma árvore de decisão, ele sai descendo com sim ou não para tomar a melhor decisão para o que você quer alcançar, né?
E o XGBoost, meu Deus, XGBoost é um modelo que aprende em etapas corrigindo os erros anteriores a cada rodada, tá? O que torna muito mais eficiente o seu modelo com uma performance muito melhor. Agora, exemplos de não supervisionado. Eu tenho o K-means, que é um modelo que divide os dados em grupos parecidos, como se eu estivesse criando bolhas de comportamento, tá? Então, eu quero criar 3 bolhas de comportamento com essa base de clientes. Ele vai identificar quais são as variáveis que ele pode utilizar para isso e cria perfis com comportamentos iguais. Ele te dá também esses comportamentos. E o DBScan, que é um modelo que encontra grupo com base na densidade dos dados, tá? E ele consegue detectar também pontos fora do padrão sem precisar saber quantos grupos existem. Você vai entender que depois que o K-means, você precisa falar para ele a quantidade de grupos que você quer formar. Já no DBScan você não tem que fazer isso. E por fim, o PCA, que é o Principal Component Analysis, que é uma técnica que resume várias variáveis em poucas. É aquele lá de diminuição de dimensões, tá bom? Beleza, mas qual é a diferença final entre regressão e classificação? Já que eu falei que a regressão logística não é uma regressão, é uma classificação. A diferença é que classificação prediz categoria, então prediz a probabilidade daquele resultado estar naquela classe, e a regressão ela prediz um valor contínuo, tá? Então essa é a diferença principal que você vai ter. Vamos para exemplos de regressão, só para bater bem na tecla e você saber exatamente do que se trata. Então, exemplos de regressão. Aqui, regressão linear, tá? Não estou falando da logística, linear. Previsão de faturamento. Então, eu tenho entrada de dados históricos de venda, investimento em marketing, quantidade de lead por canal, sazonalidade, região, segmento. Que eu estou falando de uma regressão linear múltipla, tá? Posso fazer não linear também? Posso, mas é em um outro caso. Aí o modelo aprende a identificar como cada variável influencia o faturamento, e aí vai chegar no resultado ali de que para cada 1.000 a mais em mídia paga, a receita sobe em 3.500 em média. Pode ser um dos tipos de resultado que a gente pode ter aqui dentro, tá bom? Um outro exemplo de regressão, previsão de tempo de atendimento. Então, a entrada pode ser tipo de solicitação, canal de entrada, o tipo, e aqui eu tenho que dumizar, tornar em variáveis dummies o meu canal de entrada para poder rodar na regressão, afinal ele só aceita valores numéricos. Turno ou horário, nível de experiência do atendente, o tempo médio histórico por tipo de demanda. E aqui o aprendizado pode ser um modelo aprende padrões de tempo de atendimento com base nas características de solicitação e do contexto. Então, por exemplo, um resultado, um insight provável que a gente pode ter dessa regressão é chamadas técnicas no WhatsApp duram 40% menos tempo do que por e-mail. E ele vai encontrar esse padrão e utilizar para depois fazer a previsão do tempo de atendimento. Previsão de nota de NPS. O tempo de resposta a chamadas anteriores, a gente pode colocar como entrada, volume de interação com suporte, última ação no produto, tipo de plano ou pacote contratado, tem que lembrar que tem que tornar isso numa variável dummy, e o histórico de notas anteriores. O aprendizado modelo aprende a identificar quais fatores influenciam o cliente a dar uma nota baixa ou alta, e a partir disso ele monta uma regressão robusta para fazer a previsão da nota de NPS. Esses exemplos aqui são interessantes para depois, quando você for pensar em casos para trabalhar, pensar nessas entradas e trabalhar um modelo de regressão desse tipo, até porque não vai ter como a gente trabalhar exemplo por exemplo durante esse programa inteiro, tá bom? Então, anota essas questões, depois se você quiser pegar, pode ser bem útil para você. Agora vamos para exemplo de classificação, utilizando regressão logística que a gente vai estar trabalhando na próxima aula. Então, primeiro, uma classificação binária de vai ou não vai comprar. A gente quer saber se esse cliente vai ou não, é um sim ou não, tá? Então, a gente olha as entradas de interação com o site, origem da campanha, lembrando que tem que tornar uma variável dummy, número de visitas anteriores, tempo de navegação, produto visualizado. Me parece bem robusto, né, para depois estimar se vai ou não vai comprar. O aprendizado o modelo aprende padrões de comportamentos que indicam alta ou baixa propensão de compra. Então, por exemplo, um resultado possível é usuários que adicionam 2 ou mais produtos ao carrinho e voltam no mesmo dia têm 82% de chance de comprar. Isso é um resultado possível que a gente pode encontrar com a regressão logística. Um outro caso muito comum também é se o e-mail é spam ou não.
Então, a gente pode colocar como entrada palavras-chave no assunto e corpo do e-mail, frequência de envio do remetente, presença de links suspeitos ou anexos, e aí variável dummy, histórico de mensagem semelhante marcada como spam e horário do envio. E o aprendizado que a gente pode ter a partir do modelo que a gente vai utilizar aqui o modelo aprende a distinguir padrões linguísticos e comportamentos comuns em e-mails de spam. E aí um aprendizado que ele pode ter e-mails com link mais palavras como grátis, promoção, clique aqui, tem alta chance de serem spam. Exemplos de clusterização. Descobrir segmentos de clientes. Essa é uma clusterização clássica que sempre vai aparecer e com certeza no seu trabalho vai ter. A entrada pode ser quantidade de compras, ticket médio, frequência de compras, tempo como cliente e produtos mais comprados. O aprendizado e aqui a gente pode estar utilizando o algoritmo Caminhos, por exemplo, agrupa os clientes em clusters com base na similaridade entre seus comportamentos. Exemplo, esses 3.000 clientes se dividiram naturalmente entre 4 perfis distintos de consumo que considera a frequência de compra dele, o ticket médio e o tempo como cliente. Uma possibilidade. A gente tem o cliente perfil bronze, prata, ouro e diamante, com base nessas variáveis. Exemplo de classificação, mapear comportamentos similares, que entra ali um pouco em segmento de cliente, mas pode ser de um lead, por exemplo. Então, a ação do usuário em um app ou site, o tipo de navegação, dispositivo e horário de uso, perfil demográfico. E aqui a gente pode utilizar o DBScan para encontrar padrões de comportamento que ocorram com frequência, tá? Então, por exemplo, os usuários que visitam o site à noite e clicam 3 vezes no mesmo botão antes de comprar formam um grupo específico que a gente vai ter que fazer uma campanha X. Isso é um aprendizado que a gente pode ter com esse modelo, avaliar ele e depois, quando fazer as previsões, utilizar uma campanha específica para esse perfil de cliente. Por fim, exemplo de redução de dimensão, uma compressão de informação, uma redução de dimensionalidade, que é o mais comum, mais genérico, que é uma base com muitas variáveis, por exemplo, com 50 mais colunas, e aí pode incluir comportamento de usuário, métricas operacionais, variáveis financeiras, variáveis de eficiência. Por exemplo, uma matriz com 200 produtos e mais de 10.000 clientes, a gente pode ter um algoritmo como o PCA, que vai aprender a comprimir a informação em menos, e assim a gente vai chegar até 50 colunas que podem ser representadas por apenas 2 ou 3 componentes principais sem perder muito do nosso conteúdo. A gente vai ver isso na prática, como funciona essa redução de dimensionalidade, tá bom? Bom, agora que você já aprendeu os tipos de modelo diferente, vamos trabalhar um pouco os cases e tentar pensar qual seria o melhor tipo de modelo. A gente não precisa se prender, seria melhor DBScan e Caminhos, até porque você ainda não conhece tanto. Mas a categoria dele, talvez até pensar no que a gente já viu ali, do que você já entendeu, qual poderia ser o possível modelo para a gente utilizar. É claro que existem muito mais além desses que eu trouxe aqui, mas eu preferi focar nesses 7, 8, para a gente ficar mais focado, tá bom? Mas depois é interessante você se aprofundar. Até porque isso daqui é um programa para análise de dados, né? Então, não vale a pena a gente entrar tão a fundo nos tipos de modelo, porque senão você não vai ver tudo isso. Eu fiquei só no que é mais provável de aparecer para você, tá bom? E o que você pode utilizar no seu dia a dia. Então, primeiro case. Uma empresa de crédito quer prever se um cliente vai ou não ficar inadimplente nos próximos 3 meses. Você tem acesso a dados como renda mensal, histórico de pagamentos, idade, quantidade de empréstimos ativos e score de crédito interno e status de inadimplência, sim ou não. Qual tipo de modelo de machine learning seria mais apropriado para esse caso? Se você quiser pensar um pouquinho, pausa agora. Pensa, uma empresa de crédito quer prever se um cliente vai ou não ficar. A resposta correta é um modelo de classificação, obviamente supervisionada, binária, porque a gente quer prever se o cliente vai ou não ficar inadimplente. Então a resposta é um 0 ou 1. Então eu quero uma probabilidade de ser 1, ou seja, o cliente ficar inadimplente, tá? Os modelos sugeridos são regressão logística, simples e interpretável. Handle Forest também é uma boa opção, lida bem com dados mistos e não lineares. E o XGBoost Classifier, que ele tem alta performance, ideal para cenários de risco e com volume muito alto de dados, tá bom? Próximo caso.
Você trabalha em uma empresa de e-commerce e precisa prever o valor de vendas da próxima semana com base em dados históricos, como investimento em marketing digital, número de visitas ao site, número de itens em estoque, semana do ano para captar sazonalidade, vendas da semana anterior. Qual tipo de modelo de machine learning seria mais apropriado para esse caso? Isso aqui é bem óbvio, tem que ser no-brainer total, tem que ser super simples, tá? De você pensar que é o de regressão supervisionada contínua. Queremos prever um valor numérico, as vendas futuras, tá? Então é regressão na certa. Pode ser uma regressão linear, pode ser não linear, aí vai depender da gente estudar, né, como é que está o formato desses dados. Pode ser um random forest também, que ele vai aplicar ali junto com uma regressão, e um XGBoost também, que pode ser aplicado, tá bom? Caso 3. Seu objetivo é descobrir perfis de clientes com comportamentos parecidos. Tenho que dizer mais alguma coisa? Para aplicar estratégias de marketing mais personalizadas. Você recebeu uma base de 10 mil clientes contendo variáveis como quantidade de compras nos últimos 6 meses, valor médio gasto por compra, frequência de compra, canais utilizados, categoria de produto mais comprada. Qual tipo de modelo de machine learning seria mais apropriado para esse caso? Aprendizado não supervisionado, clusterização. Não há uma variável de resposta correta. Eu ainda não sei, eu quero que um modelo me traga. Então é uma clusterização. Aqui eu posso utilizar K-means, DBSCAN e tem esse hierarchical clustering, que eu também já trabalhei com ele. Ele é bem legal quando você quer visualizar no formato dendrograma, sabe? No formato de filos de animais que vai se desdobrando. É bem interessante. Então, se você quer uma múltipla segmentação, que se segmenta para vários outros, esse hierarchical clustering também pode ser uma boa, tá bom? Então, conclusão, e aqui eu quero deixar umas mensagens finais, tá? Muito importante, tá? Presta atenção nisso. Mais importante do que você saber que modelo você está utilizando é entender o problema e utilizar bons dados. Não adianta, você pode utilizar, eu vou utilizar o XGBoost porque ele é muito bom, ele é para alta performance, mas os seus dados não foram bem tratados, você foi leviano com a primeira parte, esquece, seu modelo vai ter uma acurácia péssima, ou ele pode estar enviesado, que é pior ainda, que ele parece que está bom, mas na verdade ele está horroroso por trás, e foi só porque você não fez um tratamento correto ou não considerou uma premissa correta, tá? Então, as próximas aulas a gente vai estar falando de modelos, vamos começar com regressão logística, mas eu preciso que você entenda isso. Revise as aulas anteriores. Quando a gente for fazer o caso prático, eu vou passar ali pelo tratamento de dados, porque é muito importante você entender essa parte. Isso é o coração da sua análise, tá? Se você não faz aquela parte correta, não adianta vir aqui, só aplico modelos de machine learning, trabalho com inteligência artificial. O seu trabalho primário é com dados, tá? Essa é a parte mais importante. E a segunda parte mais importante é você tem que entender o problema. Não adianta de nada falar, vou utilizar Random Forest para esse, quando um simples modelo de regressão linear resolveria tranquilamente. E você está só complexificando mais, que eu já expliquei isso para você. E toda complexificação gera mais custo e tudo que a gente quer é menos custo, tá bom? Então você tem que sempre considerar esses dois pontos. É isso que vai te diferenciar de um analista júnior que só olha e faz o que pedem para ele, de um analista sênior que realmente é responsável por aquilo que faz e considera variáveis de eficiência operacional no seu trabalho, tá bom? Então é isso, nos vemos na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.